Ainda no que diz respeito a conceito e entendimento de gerenciamento de projetos, nós vamos verificar que o material didático que nós desenvolvemos e disponível no Moodle, ele lá na página, pelo menos na apostila, lá na página, vamos ver a página 68 em diante, ele já apresenta o conceito e as bases de entendimento para gerenciamento de tempo. E fala nas atividades principais, nos processos principais que são desenvolvidos para nós conseguirmos os prazos do projeto. E aqui nós temos como planejamento, na versão da elaboração desse material didático, a definição das atividades, o sequenciamento das atividades, as estimativas e o desenvolvimento de uma documentação que traga essa informação de prazos. Definição de atividades, sequenciamento de atividades é o tema desse tópico 2. E todo esse material e todo esse trabalho tem o objetivo de permitir um controle eficiente e busca de resultados eficazes. Se nós não trabalharmos tecnicamente esses processos, provavelmente vamos ter grande dificuldade ou completa dificuldade na administração da manutenção, nas garantias de realização da produção em função dos prazos definidos. E por conta disso, tanto nesse material como no material de apoio fornecido pelo Spider Team, nós conseguimos navegar a partir da EAP do tópico 1, nós conseguimos navegar e entender que a definição das atividades é o primeiro elemento de trabalho e que vai gerar, pelo menos, uma lista de ações a serem produzidas, uma lista complementar de detalhes dessas atividades e uma lista de marcos que nós vamos ver, que são elementos que marcam, apontam, sinalizam dentro do plano do gerenciamento dos prazos ou do tempo, pontos de controle, elementos que serão usados no controle. Mais uma vez, trabalhamos o planejamento com foco forte, e se não quase que exclusivo, no controle. A definição das atividades é seguida de um trabalho de sequenciamento de atividades, ordenação, definição de lógica de produção. No tópico 3, vamos falar sobre restrições, sobre atrapalhamentos de produção. E repetindo, no CPM, o único elemento atrapalhador está ligado ao tempo. Navegando no sistema 6.1, 6.2, volta ao 6.1, vai ao 6.4, volta ao 6.1. Então, navegando no sistema, nesse modelo, foi fornecido como material gratuito do GPP, do Spider Team, é possível ter mais informações sobre esse processo de administração do tempo, dos prazos. Um novo material vai ser anexado, de forma dinâmica e permanente, e vai ser possível ver que o próprio CB3, que é do Instituto da Associação de Gerenciamento de Projetos, ele fala sobre Time and Project Phase. Ele fala sobre a administração do tempo e comenta, bem apropriadamente, que esse trabalho é necessário, demanda a definição e o sequenciamento das atividades. Então, ele está aderente também à lógica de produção de um cronograma. Está aderente também à lógica de trabalho para a obtenção desses prazos de projeto.
essa figura foi retirada do PMBOK quarta edição, mas o PMBOK quinta edição ele mantém basicamente a mesma lógica, porque esse estudo já está bem maduro no que diz respeito à metodologia CPM, e encontramos como primeiro passo, e esse primeiro passo é no nosso tópico, a definição, a listagem das atividades, das ações que vão construir o quê? Vão construir o trabalho que já foi definido no tópico 1, que já foi estruturado pela EAP, e a EAP, nesse caso aqui, se transforma até numa referência, uma base de referência do escopo. São os elementos que têm que ser produzidos, têm que ser entregues dentro de critérios, e que agora as ações que nós vamos listar vão definir seu processo de produção. Produção, ação, ação, verbo. Vamos ter nesse resultado, dentro do tópico 1, 2, dentro do exercício do tópico 2, uma lista de atividades que juntas garantem a produção de cada um dos pacotes. E um conjunto de atributos que deve trazer também melhores referências para o entendimento das atividades. Da mesma forma que na EAP colocamos alguns atributos. Por fim, para efeito de garantia de bom controle, uma lista de marcos de referência para controle. Os milestones, apenas a título de curiosidade, eram pedras que eram colocadas nas estradas para definir até onde você está e quanto falta para você chegar a um determinado lugar. Então, os gregos definiram essas marcações para orientar os viajantes. E se definem marcações, orientam os viajantes para que eles possam se planejar e possam administrar a viagem. No nosso caso, os marcos vão servir para nós administrarmos em que momento estamos e o quanto estamos aderentes à proposta original de trabalho. A lista de atividades é um passo seguinte à estruturação da EAP e ela vai ser abordada na ferramenta mostrando os recursos diferenciados que essa ferramenta tem no que diz respeito à sua montagem, à sua classificação e à sua utilização. Eu chamo a atenção aqui que na versão mais nova do Guia de Melhores Práticas, os atributos são muito evidenciados como elementos importantes. E aqui a gente pode ver que durante os estágios iniciais, eles incluem, e aí é interessante chamar a atenção com o cuidado que o guia teve, de falar durante os estágios iniciais, ou os momentos mais primeiros do projeto, eles incluem o identificador EAP, que é o identificador estruturado, que dá a perfeita noção de que uma atividade ou um grupo de atividades constrói um determinado pacote, produz um determinado pacote. Fala também que pode incluir códigos específicos, descrição, no caso, descrição sumária, que como atributo e informação a atividade deve apresentar quem precede na produção e a quem ela contribui na sucessão, o tipo de relacionamento, antecipações e retardos, recursos necessários descrito como elementos para entendimento das durações, dos prazos, datas impostas, restrições e outras premissas. Nessa versão ainda não foi falado um atributo muito importante,
é um atributo, talvez o segundo atributo mais importante após a descrição da atividade. Vamos ver que atributo seria esse.